Salve, salve, advogados e advogadas. Hoje, sexta-feira, sextou. Queria fazer um vídeo um pouco mais descontraído com vocês hoje. Eu estou revisitando um livro chamado Propósito, do autor Joy Rayman. E ele fala assim, por que o propósito engaja colaboradores, constrói marcas fortes e empresas poderosas. Ele é um camarada que prestou consultoria para empresas como McDonald's, Coca-Cola, enfim, essas gigantes aí do mercado. E a minha função é sempre tentar traduzir e trazer algo que se encaixe com a advocacia e com a advocacia do Brasil, obviamente. O Joy Rayman, ele faz uma espécie de brincadeira, uma analogia com o mundo do rei Arthur, onde tinha Camelot, que era uma cidade muito boa, próspera, onde as pessoas queriam estar. As coisas funcionavam bem lá. De certa forma, as decisões eram tomadas numa mesa redonda, né, numa távola, o comércio fluía bem, não tinha criminalidade, as pessoas queriam estar em Camelot, porque de alguma forma Camelot representava uma espécie de ambição de sociedade, né? Onde a sociedade tinha um funcionamento que era tão bom que as pessoas desejavam estar lá. E aí ele fez uma espécie de quadrantes, onde ele coloca essa analogia de Camelot com outras possibilidades. Por exemplo, o quão maduras estão as organizações que se assemelham com a forma como Camelot era gerida. Então ele colocou isso num quadrante. Então imagina que num eixo desse quadrante são as empresas que entregam, ou organizações que entregam com alto nível de qualidade operacional. E aqui num outro eixo ele fala, bom, mas o quanto essa empresa é desejável. Então ele faz uma espécie de jogo, né? Se ela entrega bem e o quanto ela é desejável. Se ela entrega bem e ela é uma marca desejável, então ela está em Camelot. Ela está nesse quadrante superior, alto, né? Mas se ela não entrega bem, ou seja, o eixo operacional é ruim e o nível de desejabilidade da organização é ruim, ou seja, ele está aqui num quadrante baixo, então é como se fosse uma fazenda, uma plantação. Ela existe apenas para a subsistência dos seus fundadores, dos seus sócios, dos seus donos. Ou seja, ela planta para colher, ela faz uma espécie de extrativismo, né? Ela pega tudo que aquela organização gera. É como se fosse aquela brincadeira, né? De vende o almoço para comprar a janta. Então ela tem um grau de entrega baixo e o nível de desejabilidade também é muito baixo. Mas tem situações diferentes, né? Que ela tem um nível de entrega alto, mas o nível de desejabilidade é baixo. Ele comparou isso como fortalezas, como se fosse um quartel, como se tivesse ali um líder parecido com um general que dita as regras, ninguém pode contradizê-lo, tem medo, né? Eles têm uma espécie de foco em nós somos, ou temos somos altamente competitivos e coisas que o valem, ou seja, é algo mais aquartelado, né? As pessoas não podem nem emitir suas opiniões, eles têm um certo receio de como serão vistos, né, pelos sócios lá e tudo mais. Então ela tem essa questão de é assim que eu quero que as coisas funcionem e pronto. Agora, tem empresas que têm a entrega baixa, ou seja, eles não são assim tão bons na entrega, mas o nível de desejabilidade é alto. Eles chamam isso de castelo nas nuvens, que tem um guru que fica pensando, né, de forma etérea como resolverá os problemas e tudo mais. Não é muito característico na advocacia isso, mas a gente vê muitas empresas, né, algumas ONGs talvez, que querem, enfim, resolver problemas muito concretos e muito complexos com soluções simples, sabe? E é claro, todo mundo quer, né, e deseja que problemas graves sejam resolvidos,
mas quanto mais você transforma isso em ações simplórias até, menos você consegue efetivamente se garantir com a entrega. E Camelot é isso, né? Ela tem um grau de entrega alto, ou seja, a entrega operacional é muito boa, mas ela também é uma empresa desejável, ou seja, uma organização que as pessoas querem estar lá, fazer parte. E como é que a gente transforma isso, então, para a advocacia? A questão é o quanto seu escritório, o quanto seus serviços realmente entregam e conseguem encantar o cliente em cada entrega. E a outra é o quanto o cliente continua sendo uma espécie de fiel nessa relação, que não procurará outro advogado, outro escritório, porque ele tem desejo de ser servido para o escritório. Em Camelot, eles têm um esquema que é a inclinação por servir. Mesmo que o cliente seja chato, grosseiro, mesmo que o cliente não entenda exatamente a qualidade da proposta das entregas, mesmo assim a inclinação por servir fala mais alto. O quanto seu escritório é assim, o quanto seu escritório almeja, ambiciona ter essa visão de alta qualidade na entrega e ser uma marca desejável. Isso é o que o Joey Raymond propõe aqui no livro Propósito dele. E esse propósito não tem nada a ver com esse propósito aí do mundo dos coaches, de palco, essas coisas todas, tá? Eu estava relendo, revisitando esse livro, e eu vi aqui que eu escrevi logo aqui na primeira página, né? Um presente para mim, outubro de 2013, então já faz muitos anos, mas é muito bom quando a gente lê esses clássicos e vê que em épocas de inteligência artificial, em épocas de alta tecnologia envolvida em tudo, ainda assim o efeito que as organizações causam nas relações, e a gente está falando de relações humano-humano, ainda são extremamente ricos, extremamente necessários e insubstituíveis. O que você acha disso?